Eh, E é uma palavra que nós todos conhecemos. Uma palavra conhecida muito na Bíblia, que é Jesus a contar uma parábola. Por quê? No início desse capítulo, diz assim, no, no início do capítulo 1, no 15:1, Lucas 15:1, diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Sabe que o nosso Jesus, ele sonda todas as coisas. Ele sonda todos os corações. Então diz que Jesus andava com pecadores. Jesus andava com cobrador de impostos. Porquê? Porque eles se achavam, os mestres da lei, eles se achavam que eles é que eram os tais. Eles é que eram os escolhidos. Eles é que sabiam. Só que Jesus depois vai dizer, vamos ler depois lá em Zaqueu, que ele disse, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. Mas os fariseus, os mestres da lei, achavam, não, eu não preciso de Jesus. Porquê? Porque se ele fosse quem que ele dizia ser, Jesus, os pecadores, porque eles não sentavam ao pé dos pecadores. Eles não sentavam ao pé dos pobres. Eles tinham um nível social de pessoas que eles sentavam. Não, se vissem uma pessoa muito suja, toda rota, eles não sentavam ao pé dessa pessoa. Eles não sentavam ao pé de uma pessoa que cheirava mal. Eles não sentavam ao pé das pessoas que cometiam muitos erros. Só que Jesus disse, foi para esses que eu vim. E eles não vão cuidar. A primeira, como que eu ia dizer? A primeira maneira, podemos abrir a porta, que Jesus está assim, a dizer, abre a porta. Lá em Apocalipse ele diz, eis que eu estou à porta e bato. E nós usamos muito esse versículo para pregar para não crentes. Jesus está a falar com uma igreja. Olha, vocês todos entraram, fecharam a porta e eu fiquei. Ele está a falar com uma igreja. Eu vou voltar a dizer, ele está a falar com uma igreja. Vocês entraram, já começaram a fazer o vosso culto, vocês estão a fazer todo o vosso ritual, mas eu que sou o cara, eu que sou o cabeça da igreja, fiquei cá fora. E ele está a bater a porta. Deixa-me entrar. Os fariseus achavam que eles eram os tais. Eles é que sabiam de tudo. Só que Jesus veio contrariar. Jesus veio quebrar com a religiosidade. Jesus veio acabar com aquele que, olha, agora vi o Gustavo, lembrei-me, há uns anos, o Gustavo fez um teatro, aqueles que fazem os movimentos certos. Eu faço tudo certo. Eu faço tudo, ok. Jesus veio acabar com isso. Aleluia. E o filho pródigo? Vamos tirar algumas lições aqui através do filho pródigo. Não só do filho pródigo, mas também, principalmente, do irmão que ficou em casa. E vamos tirar aqui umas lições. Porque o filho pródigo, o irmão mais novo, representa aquele que estava frio, chafurdou-se na lama, entrou no pecado, mas depois arrependeu-se e voltou. Mas o irmão que ficou lá em casa representa o fariseu que acha que sabe tudo. Eu sempre fiz tudo. Eu sempre fiz aquilo. Eu nunca... Mas depois, o pai, o que é que mostra o texto? Aquele foi, mas ele arrependeu-se de verdade. Este que está cá todos os dias, já o orgulho já me entrou de tal maneira que o coração já ficou cauterizado. Não entra a palavra de Deus. Porque eu sei a palavra. Porque eu faço jejum 2 vezes por semana. Porque eu sou o bambambam, eu sou o tal. O orgulho toma conta de nós. O ego entra no nosso coração de tal maneira que nós já não deixamos Jesus entrar. Porquê? Não, eu todos os domingos vou à igreja. Eu não falho um grupo de conexão. Eu faço todas as disciplinas espirituais. Mas tu olhas para o perdido. Tens compaixão do pecador. Porque pecadores somos todos. Só que, como nós recebemos Jesus, começamos a lutar contra o pecado. Já cometemos menos pecado. Então, através do filho pródigo, nós vamos aprender. Mas antes disso,
Jesus, antes de chegar ao filho pródigo, ele falou sobre a ovelha perdida. O pastor que tem 100 ovelhas e perde uma. Mas ele larga as 100 e vai larga 99 no deserto. Há traduções que diz num lugar, como quer dizer, seguro, e vai atrás daquela ovelha perdida. Porque a ovelha não sabe que está perdida. Depois a seguir ele fala da dracma perdida. A mulher que estava. As mulheres naquela altura, quando elas se casavam, elas recebiam tipo uma pasta com 12 moedas. Aquilo era uma previsão que tinha se o marido um dia se morresse. E é normalmente o homem morre sempre primeiro. Vocês já ver, há sempre mais viúvas do que viúvos. Normalmente. Então era uma garantia que elas tinham que ter aquela, era tipo 12 talentos, cada moeda daquela tem um grande valor. Então eles não podiam andar sem aquela, as mulheres não podiam, se tivessem aquela bolsa, tinha que estar tudo completo. E o que é que faz? Quando ela perde, diz lá, se forem quiserem ler, que eu estou só a contextualizar, diz que ela, quando viu que perdeu aquilo, o que é que ela fez? Começou a procura, acendeu a luz, trouxe Jesus. Começou a varrer. Ela começou a olhar para dentro dela. Ela não estava. Mas a dracma não sabia que estava perdida. A ovelha não sabia que estava perdida, mas o pastor foi buscar. Mas a ovelha ouve a voz do pastor. Quem não ouve a voz do pastor é porque ainda não é ovelha. Ups, já comecei a pregar. A dracma perdida não sabia que estava perdida. Porque era uma dracma. Mas o filho pródigo, ele escolheu ir. E ele sabia que estava perdido. Eu vou repetir. O filho pródigo escolheu ir. Ele é que escolheu, não, eu quero sair da presença e vou-me embora. Mas ele sabia qual era o caminho de volta. Então, pródigo quer dizer o quê? Pródigo é uma pessoa que vive. Ser pródigo, eu fui ler na tradução, ser pródigo, tem uma coisa boa e tem uma coisa má. Que é, a coisa boa é que é uma pessoa generosa. É uma pessoa que abre as bolsas, que ajuda toda a gente. Só que depois tem outra parte má. Ele esbanja. Ele dá mais. Ele dá além. E depois ele fica sem nada. Há pouco tempo estava a falar com uma pessoa e estava-lhe a dizer que ela dizia já que o pastor antigamente, que era o nosso pastor, dizia-lhe, olha, tu és boa pessoa, mas tu não és Deus. É que às vezes nós queremos ajudar tanto, é que tiramos tudo de nós e damos, depois ficamos sem nada. Mas é isso. Depois vamos mais para a frente entender isso. E vamos andar, para não perder muito tempo. Então o título da minha mensagem é Eu vou voltar. Eu vou voltar. Estou a exclamar, eu não estou a pôr uma vírgula. Tem uma exclamação, tem. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Senhor, afastei-me, mas eu vou voltar. Mas muita gente está a pensar assim, não, mas eu não afastei, estou cá todos os dias. E pode estar todos os dias aqui na rotina, mas estás longe de Deus. Não. Pode estar cá todos os dias a fazer tudo, mas estar longe da presença. No 15, vamos no Lucas 15, 12 e 13, eu andar. Começo aqui devagar, hoje. A partir do 12, diz assim: o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Quer dizer, o pai repartiu entre os dois irmãos. É que a gente ouve o irmão a falar no fim, parece que ele não tinha nada. Mas a gente já vai chegar lá. Aqui diz que ele repartiu entre os dois. Partiu a herança entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele estava na presença do pai. Ele disse: Pai, eu sei que eu tenho direito a uma herança.
E aqui, quando eu digo herança, eu não vou meter só. Vamos desviar um pouco do dinheiro. Eu sei que tu me deste talentos. Eu sei que tu me deste capacidades. Mas olha, dá-me essas capacidades que eu não quero já usar contigo. Eu quero usar lá fora. Vou voltar. Eu sei que tu me deste talentos. Não for. Aqui tem pessoas que têm talento para cozinhar, tem pessoas que têm talento para pintar, tem pessoas que têm talento para cantar, tem pessoas que têm talento para passar a vassoura. Tudo é talento, mano. Eu não me. Olha, uma das coisas que me fez voltar para a equipa da limpeza é que quando eu me converti no Desafio Jovem, eu limpava muito, nós limpávamos lá, e eu limpava, quando eu estava a limpar lá o templo, do templo, e eu dizia com um colega meu, que nós dois começamos lá a ler a palavra, um dia eu dizia assim, um dia eu vou ser pastor. E não é porque eu sou pastor que eu vou deixar de limpar a igreja. E eu falava com ele, e ele dizia-me assim, e aí, depois eu vou-te visitar, depois tu vais à minha igreja. Pronto, hoje eu vejo na internet, parece que ele não está muito nesse caminho. Mas pronto, está melhor do que estava quando entrou lá. E quando eu tive bom tempo na limpeza, a igreja foi crescendo, eu saí, mas muito antes de eu ser ungido, eu senti no meu coração, eu tenho que voltar. Porque para mim, estar aqui, eu digo muito isso e vou continuar sempre a dizer, para mim estar aqui com este microfone, a ser útil, como diz o pastor, como diz o pastor, eu não era digno de estar aqui, eu devia estar ali sentado e estar alguém a falar para eu estar a ouvir isto. Esta pregação. E estar lá em cima a esfregar a sanita, para mim, na casa de Deus, é tudo a mesma coisa. Era a hora que a gente dava uma salva de palmas. Porque às vezes nós começamos a achar, não, porque eu sou isto, eu sou aquilo, eu já não posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Mas eu entendi que, desde limpar o chão, até pregar, ou até apagar as luzes e desligar, é tudo servir. Aqui dentro, porque ainda há parte lá fora. Mas isso é outra pregação. Ele gastou tudo. Ele disse, pai, não, eu já cansei de estar aqui. Eu quero ir à minha vida. E eu um dia fiz isso. Ainda não conhecia muito bem o Evangelho. Eu andei desde miúdo na igreja. Aos 15, 16 anos, eu tirei o pé. Eu, quando voltei para os caminhos de Deus, houve lá um retiro no Desafio Jovem. E a palavra que me bateu mais foi a palavra do filho pródigo. Eu senti que Deus me a dizer, olha, tiveste 17 anos fora da minha presença, mas eu deixei que tu fosses comer, já vamos chegar lá, comer os porcos, comer lavagem de porco, que era para eu te poder trazer de volta. Muitas vezes, é melhor ler a palavra. Vamos continuar. Então ele fez uma vida depravada, uma vida de quem não quer saber de Deus. A minha vida agora, eu sei que Deus existe, como uma pessoa que eu conheço me disse, eu sei que Deus existe, eu que acredito em Deus, mas eu agora não quero viver isso. Eu disse à pessoa, mas isto é uma consequência. Ela disse, eu sei que tem consequência, mas eu não quero. O que eu admirei dessa pessoa é só uma coisa, ela pelo menos teve uma postura. Porque a Bíblia diz que a gente não pode ser morno. Temos de ser quente ou frio. Pelo menos tens de escolher qual é o lado que tu ficas. Nesse ponto, eu admirei a pessoa, mas de resto, eu digo, tu conheces a verdade, conheces a palavra e dizes que estás pronta pela consequência, Jesus, que te guarde e que te acompanhe. Mas diz no 17 o que nós lemos há bocado. Caindo em si. Quando ele já não tinha nada para ganhar tempo, ele foi trabalhar, arranjar-lhe um emprego. E ele foi trabalhar. Uma pessoa que era rica, que tinha muito dinheiro, de repente teve que ir trabalhar para outra pessoa. E fazer o quê? Tomar conta de porcos, que para um judeu era algo imundo, era algo indigno. Porque, por isso é que o judeu não come carne de porco, porque porco é considerado imundo. E ele deixou a casa do pai, que deixou a presença do pai, que deixou de estar debaixo das asas do pai, que deixou de viver debaixo da sombra do inopotente. Estava desejoso, diz lá. Vamos lá. No 16.
Ele desejava alimentar-se das vagens. Há tradução que diz bolotas, há tradução que diz alfarrobas, mas das vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele estava de tal maneira que ele estava desejoso de comer algo que ele sabia que era impuro, mas não lhe davam. E acredita que se calhar muito daquelas pessoas que meteu lá a trabalhar foi das pessoas que ele gastou dinheiro. Foi muitas pessoas, se calhar ele gastou o seu talento. Se calhar foi muitas das pessoas que ele gastou do seu tempo. Quando ele tinha. Que eu tive lá. Quando eu tinha dinheiro para pagar cerveja para toda a gente, era top. Quando sou eu a pagar, tem muita gente. Mas quando não tens, aqueles que aproveitaram quando eu tinha, quando eu não tinha, ficava apiado. Vai trabalhar. Mas ontem eu paguei-te. E isso nós fazemos também com os talentos. Nós fazemos com o dom que Deus nos dá. Muitas vezes nós investimos esse dom mais fora da presença do Pai. Mais fora da vontade do Pai. Só que depois, quando dá ruim, eles dizem, agora se lasca. Hoje faz um ano, eu decidi por mim. Eu tive 6 anos sem beber, depois comecei a beber assim, dizia, como se diz, socialmente. Mas depois, há um ano que eu decidi, não, se Deus tirou-me de lá, eu não vou voltar para lá. Deus tirou-me dessa vida. E eu estava aos poucos. Só que nós temos que saber qual é o nosso limite. Cada um de nós temos que saber qual é o... Eu sei qual é o limite que eu não devo passar na vida. Eu sei qual é o limite que eu não devo passar com as mulheres. Eu sei de mim. Fora outras cositas. No autocontrole. No papo reto. Eu sei o meu limite. Às vezes uma pessoa decide ficar no limite. Às vezes a gente quer... deixa eu ver se a água está fria. Deixa eu ver se está quente. Aleluia. Mas a coisa mais bonita. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou, onde está? Superabundou a graça. Ele lá na lama caiu em si. A graça veio sobre ele. Ele na lama. E ele disse, mas eu sei o caminho de volta. Foi isso quando, na altura que eu disse, Dina, eu já não estou farto desta vida, eu quero mudar. Porque quando tu queres mudar, procuras ajuda. E tu sabes onde tem ajuda. Muitas vezes nós estamos a pôr culpa no A, B ou C, mas nós sabemos onde está a ajuda. Em primeiro lugar, Jesus. Mas depois ele vai-te mandar um Moisés. Ele vai-te mandar um Josué. Ele vai-te mandar um José. Porquê? Não. Ninguém fala comigo, é só Deus. Mano, então morre e vai para o céu. Se queres ouvir só Deus, quando chegares na glória, irmão. Porque ele vai usar pessoas para falar contigo. O que tu gostas e principalmente o que tu não gostas. Olha, antes o pastor, quando me disse que ia pensar e queria ungir a gente pastor, eu fiquei assim, mas antes ele sentou comigo e ele diz, olha, estás a ver? Anda cá a minha ovelha. Este aqui vou ter que tirar. Plim. Este vou ter que tirar. Espera, este aí com o tempo nós vamos tirando. Plim, plim. Ele teve que me dizer, tem coisas que já estás minimamente top, mas há coisas que ainda precisa trabalhar em ti. Não, porque agora sou pastor, acabei a carreira, combati um bom combate. Não sente. É só mais um degrau. Aleluia, Jesus. Quem disse? Quem disse vamos saltar para o 20? Ele disse assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ainda estava longe quando o pai o viu.
O pai, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e eternamente o beijou. Primeiro tópico. Volta à presença do pai. Já não me lembro quem disse há pouco tempo. Não sei se foi alguém a pregar, não. As coisas de Deus são simples. Nós queremos complicar e queremos fazer cambalhotas. A coisa é simples. Ele disse só assim: volta à minha presença. Volta para mim. Eu estou, porque eu creio que o pai ficava sempre assim. Meu filho foi. Outra coisa que eu aprendi aqui com o pai. O filho quer ir. Não convences quem quer ir embora. Eu vou voltar a repetir. Quem já está decidido a ir embora? Quando eu digo embora, não é daqui. Na tua vida secular, ou no meio do... no meio do teu rol de amizades, amigos, há uns que vão sair, vão entrar. Aquele que quer ir embora já está decidido de ir embora, porque ele vem só informar. Mas não convence. Deixa ir. Porque foi o que o pai fez com o filho. Ele diz que é giro. Coração a doer, eu acredito. Ai, filho. Caraca, velho. Aleluia, Jesus. O filho errou. Quis ir. Mas o pai ficou lá sempre à espreita. Ele vai voltar. E quando o pai viu o pai, não sei se ele correu para o pai. O pai correu para o filho. Porque a maturidade estava lá do pai e não do filho. Uma salva de palmas para o nosso filho. Semana passada fomos para a piscina. As manteigadas. E estávamos lá na piscina, as meninas mais pequenas estão na natação e a Noa já está mais inimbida na água. Vocês entenderam como é que Jesus faz connosco. Como que ele falou comigo, eu e a Noa dentro d'água. E eu levei ela para uma piscina que a água dá-nos por aqui e eu quis lhe pegar assim, ficas assim deitada, filho, o pai põe-te assim, tu nadares. E ela não, começou a gritar. E a piscina, quando Filipe, a piscina, ela grita mesmo. E começou a gritar, eu disse, não é preciso gritar. E aquilo mexeu no meu coração. Eu fiquei tipo, ela não confia em mim, mano. Jesus disse, é? Não me digas. A sério? A sério? É isso? A sério? E eu fiquei magoado com aquilo, eu fiquei meio chateado, mas aguentei-me, fiquei assim mais inchado com um pavão, aguentei e coisas. Está bem, mas ela é uma criança e ela está com medo, eu tenho que perceber que ela está com medo e coisa e blá blá blá. A senhora disse, vamos comer um gelado. Estava eu e as minhas 4 filhas, que eu tenho uma filha adotiva que Deus me deu, e a minha esposa. Eu disse, vamos comer um gelado. Chegou na hora de pedir gelado, eu disse, hoje, todos os dias a gente vê para o preço, mas hoje não tem, ninguém vai olhar para o preço, é só escolher. Amigo, todos pediram, imagina quem comeu um gelado mais caro. Imagina quem comeu um gelado mais caro, pediu, assim, ela já saiu dizer, podes pedir, ela já vai para mais caro, que a tendência dela é para mais caro. Já. A minha não, comeu um gelado mais caro, contente. Mas quando eu olhei para ela comer, contente, a alegria que veio no meu coração, eu fiquei tão quando Deus disse, já viste? Tu também não confias em mim e dou o melhor de mim para ti. Muitas vezes não confias em mim, mas eu dou-te o melhor, eu dou-te o melhor. E a felicidade de ver ela lá comer gelado e ter dinheiro para lhe pagar o gelado mais caro que estava lá no cardápio, deixou-me feliz. Porque o pai quer cuidar de nós. Nós, o pai, ele sabe que nós somos imaturos, ele sabe que nós falhamos, ele sabe que nós erramos, mas ele é o primeiro a buscar. Porque ele sabe a maturidade está lá dele. Porque ele sabe que eu vou errar, vou continuar a errar. Se cá fosse Jesus, aí até já falei crioulo, se não fosse Jesus, meu amigo, se não for, eu estava, se calhar já nem estava aqui. Então volta.
Apocalipse. Apocalipse 2 nos diz assim. Esse texto é dos textos que, ora bem, ainda mais comigo. Apocalipse 2, 4 e 5. Lá diz que, eu vou, antes de chegar aqui, eu sei que tu tens feito o melhor, tu tens feito isto, tens feito aquilo, mano, tu tens sofrido por mim, tu não negas o meu nome, tu és, mano, eu sou zeloso, e às vezes eu sou um bocadinho coisa, porque eu sou muito zeloso com as coisas de Deus. Mas eu tenho que perceber que eu é que sou assim, eu estou a aprender ainda. E há coisas que às vezes a mim ainda, mano, como é possível? Tu és zeloso, mas há uma coisa. No entanto, portanto, porém, no entanto, contra você tenho isto. Abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor. Tu já não me amas como tu amavas. Tu já não me buscas como tu me buscavas. Tu já não oras, já não entras no secreto e oras da maneira que tu oravas. E tu já não derramas na minha presença. Aleluia, Jesus. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-me, Senhor. Tornaste uma máquina de fazer tudo bem feito. Mas já não me amas. Já não me buscas como antes. Já não entras, já de madrugada acordavas para falar comigo. Lembras quando falavas comigo na madrugada? Lembras quando eu dava só, ouvias uma música, trecho de uma palavra e tu ias a correr, entrar e comer aquela palavra, lembras? Já não fazes. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele dá-nos depois a solução. Olha o que diz-me assim. Jesus. Jesus é tão. Portanto, mas olha o que Ele diz. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Lembra-te. O que é que te fez fugir desse caminho? O que é que te fez ser como eras antes? O que é que te fez? Lembra-te. Lembra-te. Arrependa-se e faça as obras que praticavas no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. O que é que estás a dizer, Simão? Se não te arrependeres, vais continuar a fazer performance, vais continuar a fazer bonito, mas já não se vê a minha unção. Já não se sente, já não se vê o meu brilho, já não se sente a minha unção, porque és tu que estás à frente. Mano, Deus, há 2 semanas que eu estou com isto no meu coração. Com esta palavra, está-me a arder. Porque eu tive um momento, a minha conversão foi mesmo, eu tive 10 meses a comer a palavra, 10 meses orava, eu tinha tempo para isso onde que eu estava. E hoje, por causa da eu não consigo chegar lá onde que ele já teve no santo dos santos. Não sabe viver noutro lugar. E isso me incomoda todos os dias, me incomoda. Eu não consigo, Jesus, chegar perto do o calor que eu já senti de ti. Aleluia! Mas ele está no segredo, já não está a fazer as primeiras. Lembras? Acordavas de madrugada, buscavas pela madrugada, vinha, oravas à tarde, oravas à noite, juntavas com a família para fazer culto ordinário. Lembras? Volta a fazer isso. Aleluia, Jesus. Mas isso tudo acontece quando a gente vai ao segundo tópico. Deixa eu mandar aqui, que diz, volta a confessar e a crer. Volta a confessar e a crer de todo o teu coração. Em Lucas ainda, vamos ao 19 e ao 21. Espera aí. Aleluia, Jesus. E ele disse, Pai, já não sou digno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o 21 diz assim, o filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele abriu o coração. Ele confessou. Em Romanos 10, o 9 e o 10, que o Espírito Santo abre os nossos corações para a gente receber estes dois versículos. Vamos ouvir agora. E se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, e se com a boca você crer, e se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se o nosso coração, ele está a dizer, se o nosso coração, se a gente confessar que Jesus é o Senhor e crermos no nosso coração, aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, aquele será a nossa salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Oh, aleluia! Pois com o coração se crê para a justiça, para a vontade de Deus, e com a boca se confessa para a salvação. Ele disse, pai, eu errei, eu falhei, mas eu já aprendi a lição. Eu voltei. Imagina o que o pai fez. Não, aqui não entras. Já foste? Agora desgalha. O homem natural. Quem teve na última aula de estudo bíblico, eu ensinei uma coisa. Há o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele que ainda não conheceu Jesus. Ele vive loucamente doido, não quer saber de Jesus. O homem espiritual é aquele que sabe que é muito espiritual. Muito espiritual, como eu disse, tem candomblé, tem blá, 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 tem isso tudo. Mas nós temos quem? Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo Jesus. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O homem espiritual. E depois tem o homem carnal. Quem é o homem carnal? O natural é aquele que ainda não conheceu Jesus. O espiritual é aquele que sabe que ele existe. Mas o carnal é aquele que escolhe viver pela carne. Bom. Sabe que tem o espiritual, mas eu escolho viver pela carne. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Vou ler outra vez o 20. Que nos diz assim. Aleluia, Jesus. Espera aí, eu estou em 20, mas é de Lucas, desculpe. Lucas 15, 20. Perdão? A seguir levantou e foi-se para o pai. Ele ainda estava longe, quando o pai o viu. Movido de compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente e o beijou. O pai viu ele a vir. O nosso Deus sabe que nós erramos. Ele sabe que a gente falha. Quando ele nos escolheu na fundação do mundo, ele já sabia o erro que a gente ia cometer. O erro que vamos cometer. Não. O erro. Como é que eu estou a dizer? Quando ele nos escolheu, já sabia o erro que a gente ia cometer, o que podemos cometer hoje, e ele já sabe aquele que vamos cometer no futuro. Mas mesmo assim, ele escolheu cada um de nós, estamos aqui. Glória a Deus. Para sermos a sua igreja, a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Aquele que um dia vai dar nas bodas do Cordeiro. Que um dia vai cear com ele no céu ou na nova terra. Aonde for. Obrigado, Jesus. Então, para ganharmos tempo, o pai fez a festa. Não, esta parte eu tenho que ler. Espera aí. Esta parte eu tenho que ler. O 22, vou ter que ler. Que este 22 tem uma revelação top. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, não é devagar,
Mano, a correr, depressa, 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 depressa. Tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem o anel. E no dedo. E calçado nos pés. Sabes porquê que o pai fez isso logo a correr? Porque ele disse, pai, eu errei, pequei contra ti. Se quiseres, eu não sou digno de ser teu filho. Eu posso ser um dos teus servos. Mas o pai disse, não, não. Erraste, falhaste, mas arrependeste. E mesmo que não tivesses arrependido, nunca vais deixar de ser filho. Tão depressa, traz, porque os servos andavam com qualquer roupa. O servo andava descalço. O servo não tinha sapato. Ele diz, traz a minha roupa, traz a minha roupa. Roupa de quem quer patrão, de quem quer herdeiro, de quem vai governar comigo, como diz a Bíblia, Jesus, todos aqueles que estão em Cristo, Ele governa nos céus e aqueles que estão em Cristo governam com Ele. Então traz autoridade, roupa quer dizer autoridade, quer dizer roupa, quer dizer, quem vê para aquela roupa diz, não, aquele é o boss também, ele também é o patrão. Anel, lembra-se de José? O faraó disse o quê? Tirou do dedo dele e disse, toma, governo, autoridade. Toma de volta, porque tu és filho. Toma de volta o governo e a autoridade. Independentemente, tu erraste, tu falhaste, mas tu te arrependeste, toma de volta a autoridade. E os sapatos. Porquê? Se ele andasse descalço, também ele era como um servo. Sapato quer dizer andar. Andas na minha presença. Tu andas onde que eu ando. Se eu for para ali, tu vais. Se eu voltar para cá, tu vens. Tu andas sobre a minha palavra. Pedro, sou eu mesmo. Vem. E ele andou. Não foi sobre as águas. Foi sobre a palavra que Jesus libertou. Aleluia. Amém, Jesus. Minha Jesus. E até aqui estava bem. Até aqui fechava. Ele errou. O pai lhe perdoou. Eu errei. Mas Deus me perdoou. Por isso também não tens que me perdoar. Jesus já me perdoou por isso. Queres me perdoar? Olha. Só que tinha um irmão lá. E vamos para o terceiro tópico. Volta a perdoar para que a tua fé aumente. Volta a perdoar para que a tua fé aumente. Sabes quando a gente não libera o perdão? Já dizem, já ouvimos falar muitas vezes, é como estás a beber um copo de veneno e estás à espera que aquele que errou morrer. Tu estás a ingerir veneno e ele não morre. E estás a ingerir veneno e ele não... Daqui a bocado quem morre és tu. De tanto veneno que tens dentro de ti por não perdoares. Eu tenho lutas internas dentro de mim que eu luto. Que a minha mulher, os meus líderes sabem que até hoje eu luto, mas porquê? Mas eu tenho que soltar, eu tenho que largar. Para que a minha fé aumente. O irmão disse, espera aí, eu estou aqui, quando ouvi o barulho de festa, ele disse, não, tem que haver festa. Por que tem que haver festa? Porque ele estava morto, ele reviveu. Aleluia. Espera aí que eu esqueci-me aqui. O Lucas, se calhar vou ler aqui em cima, que é mais rápido. Obrigadão. Mete-me o Lucas 15, o 7. Não tinha. O 7 e o 10. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o 10 diz assim, que ele estava a falar da ovelha, e depois aqui da dracma ele diz no 10 assim, eu digo
que da mesma forma há alegria na presença dos anjos. Os anjos estão na presença de quem? Na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes Deus vai te perdoar. Vais receber o perdão de Deus. Vai haver festa no céu. Mas infelizmente vai haver pessoas que estão ao teu lado que não vão perdoar. Como nós também temos dificuldade de perdoar, muitas vezes. Que não podemos apontar só para o outro. O irmão, ainda por cima ele era o irmão mais velho, vamos voltar outra vez. Ele podia ter dito, não, o meu irmão foi. Mas ele voltou. Mete o capítulo, o versículo 12 deste capítulo, do 15. Para entender uma coisa, isso caiu eu a ler isto. Mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. E o filho mais velho disse, quer dizer, eu estive aqui o tempo todo. Enquanto ele estava lá a gastar a guita, enquanto ele estava a comer, a beber, eu estava aqui. Mas tu nunca deste um novilho para eu comer com quem? Ele não queria comer também com o pai. Bom? O quê? Ele não disse a querer novilho para comer com o pai também. Ele estava lá, mas também não estava muito preocupado em estar com o pai. E outra coisa, ele já tinha recebido também a parte dele. Diz a Bíblia que ele dividiu pelos dois. E diz outra coisa. Eu estava a ver, a pesquisar, ele era o irmão mais velho. O irmão mais velho ainda tinha mais percentagem de dinheiro do que o mais novo, porque ele era o primogênito. Eu estive aqui sempre contigo, mano. Eu sempre fiz tudo. E tu, o teu filho, nele disse meu irmão, o teu filho que deixou até de ser irmão, não é nesta igreja, é na outra igreja, como diz a Márcia. Já não é irmão, já é tal fulano. Deixou de ser irmão. Tal fulano fez isso. E ainda agora vem e Deus vai lhe abençoar com isto. E agora ele tem direito a isto e aquilo. Ser humano é assim. Temos dificuldade de ver Deus perdoar o outro. Temos dificuldade de ver Deus a meter o outro aonde que eu ainda não cheguei. Mexe connosco. Não. Eu é que merecia. Porque na conversa dele quem merecia era ele. Mas não era para ele comer com o pai. Vou voltar a dizer. Era para ele comer com os amigos. E vamos fechar aqui. Eu quero ler essa passagem. Aqui vamos fechar. Não, vou ler duas passagens e vamos fechar. Lucas 17. Se calhar vou ler agora aqui, para ser mais rápido. Lucas 17, o 3 e o 5, do 3 ao 5. Olha o que é que diz o nosso Deus, através do nosso irmão Paulo. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se alguém errar, Tânia, tu erraste. Posso repreender. Com carinho, com amor. Se ela se arrepender, perdoa. Olha o que diz a seguir. Se pecar contra você 7 vezes no dia, esse é aquele versículo que a gente tira da Bíblia. Olha, este versículo não convém. Vamos tirar fora. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar, e disser, estou arrependido, vamos ler em voz alta? Eu sei que custa sair. 1, 2, 3, vamos dizer outra vez. 1, 2, 3. Natureza humana? O que é, Gerson? Não erraste comigo 7 vezes no mesmo dia. Ainda por cima na mesma coisa, vou-te perdoar. Desculpa lá, Gerson. Too much. Assim dizem, não, isso é too much. Até falei língua estranha agora. Não está. É muita unção.
Ah, bem está. Temos que amar uns aos outros. E amar um ao outro é repreender. É dizer, olha, este caminho que estás a andar, Pastor Richard, cuidado com este caminho. No outro dia eu curti uma cena boa do Richard, eu estava-lhe a dizer que eu gostei muito do momento da unção, e eu quando eu levantei, deitaram o óleo, e o Jerry disse, tiveste sorte, nem a camisa ficou suja. Até por acaso era esta camisa que eu tinha. Nem a camisa ficou suja. Mas quando eu fui ver os vídeos que as minhas irmãs gravaram e os meus sobrinhos, porquê que não caiu? Porque o Richard estava sempre a limpar, conforme vinha, ele limpava. Conforme tinha que ir assim, ele limpava. Está lá no vídeo, ele estava lá a limpar. E ele virou e disse-me assim, pastorzão, eu limpo-te todas as vezes que for preciso. Oh, pastor. E agora, queres-me dizer, limpar é só chegar a limpar com amor? Não, se eu estou a meter a pé na poça, ele vai me dizer, olha, pastor, Samuel, olha, onde estás a andar, isso vai-te levar no mau caminho. Isso é limpar. Hã? Não, não vou voltar a dizer. Olha, cuidado, ali tem uma armadilha. Se meteres o pé, aquilo vai chapo no pé. Chapo, bem crioulo. Vai, chapo no pé. Isso é limpar, mano. Olha, cuidado. Samuel, ouvia-te. Olha, estava a falar até com o meu cunha. Temos um histórico parecido da cena do álcool e graças a Deus há 3 anos, né, cunha? 3 anos que ele também está. Tudo a glória do nosso Jesus. E a gente estava a falar e ele estava a dizer, pois é, mano, quando a gente passa ali na zona lá do bairro, um amigo vem dizer, já deixaste de beber, e a conversa sempre, é só uma, mano. É só uma. Só que ele pode dizer, tu tens coisas para me dizer. Oh, não, cunha, não é só uma nada, não tomes nada. Ou eu dizer a ele, eu tenho um problema com a jamboa, uma pessoa fica, epá. Mas tens de ter alguém para te dizer, olha, cuidado, mano, tu és casado. Ou então, se queres uma mulher, corteja uma mulher só. Corteja, conhece. Mas João, mano, agora mandas para aqui, ali, acolá, parece-me pega-mãos. E com isso a fofoca, a mentira, tudo isso vem tudo do rolo. E vamos terminar com Ezequiel. Não sei se vai ver pastor. Vai ver louvor, pastor? 7h30? Não sei. Eu vou ler só mais este, que eu peguei emprestado, porque Deus estava-me a fazer download. Quando eu sei que vou pregar, eu começo. Como é que eu faço? Como é que eu monto as minhas pregações? O que eu estou a viver e coisas que Deus vai me dando. Às vezes eu estou a passar no carro do trabalho, eu vejo uma frase, eu aponto. Às vezes eu estou aqui a ver assim uma publicidade. Olha, uma cena que eu aprendi com o Jorge Jesus. Aprende-se qualquer coisa com o Jorge Jesus? Sim, aprende. Jorge Jesus disse assim, na apresentação dele, difícil não é trabalhar com grandes jogadores, difícil é trabalhar com aqueles que acham que são grandes jogadores. Agora vou traduzir isso para mais espiritual. Difícil não é andar com o irmão que é humilde. Difícil é andar com aquele irmão que acha que é o... Nunca erra, nunca falha, ele não... No outro dia até eu fui para casa bem constrangido, tivemos a reunião assim dos kids ali, e estávamos a falar, no final eu falei assim um bocadinho, que eu sou mais papo reto, eu vi a cara das miúdas, a Vanessa, era mais quem? Já não me lembro, na reunião que tivemos antes dos kids, que eu disse assim, mano, na cena da oferta, não, depois a gente vê isso, eu disse, não vou mandar hoje, eu disse, não vou mandar, não, aqui não vou mandar hoje, não. O que se compromete que vai coisa entre hoje e amanhã? Porque eu nessas coisas eu sou... Eu vi umas caras que ficaram assim, eu disse, pronto, lá nos guerreiros eles estão habituados. Agora, para dizer o quê? Eu também erro, mano. Agora você vai dizer, olha, Samuel, olha da maneira que tu falaste, achas?
difícil é lidar com aqueles que se acham que são os bambambãs. Foi o que Jesus teve problema. Foi com os fariseus e os saduceus, que eles achavam que eles eram os tais. Agora, aqueles que disseram, não, eu sou pecador, esse é que era grande, publicano, e o publicano e o fariseu a orar. O fariseu dizia, Jesus, ainda bem que não me fizeste como este. E o publicano diz a Bíblia que ele não olhava para o céu. Senhor, perdoa-me porque eu sou pecador. E Jesus disse, qual dos dois é que saiu com o galardão dali? Foi o publicano. Para terminar, vamos Lucas 19, 9 e 10. Mas se quiseres aqui tirar, se quiseres ir subindo o louvor, amém? Agora, para parecer que está a acabar, como diz o pastor Segurá. Essa apanhei emprestado do nosso pastor Ritson na semana passada. Porque eu já estava a fazer também isso que eu estava a dizer há bocado. E o que estava a vir à mente era, eu estava a coisa do filho pródigo, ele caiu em si, mas depois Deus disse ao irmão que ele estava morto e agora está vivo, e eu estava a lembrar, foi o que Deus disse a Zaqueu. E o pastor Ritson, na semana passada, ele falou sobre o Zaqueu. Eu disse, ele está-me a dar deixa, que é para eu poder, então é isso que eu tenho que pregar. É mais ou menos isso. Diz assim, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se tu, no teu coração, disseres, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Estou perdido no sentido, a gente vai andando de fase em fase, quando cada nível que passas, claro, vamos crescendo. Mas se calhar neste nível, eu estou assim meio perdido, que eu também estou, em algumas áreas, meio perdido, como é que eu hei de fazer? Ele está a dizer, eu vim por ti, trazer salvação, trazer direção, trazer caminho, trazer luz, porque a minha palavra é lâmpada para os teus pés. Agora, se tu achares tu és um bambambam, eu não vim para ti. Eu vim para ele diz, eu vim para os doentes. Aqueles que dizem que não precisam de doutores, eu vim para esses. E o que é ser doente? É não as amarmos. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Lá em Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno, e já é Pedro que está a falar, serás exaltado. Vigiai, vigiai, porque o leão anda a dragar. Ele anda ao vosso derredor a dragar para tentar vos. O diabo não é parvo. Ele está a dragar como quem? Como leão. Mas quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Mas ele está a imitar essa voz. E se tu não conheces bem a voz do teu Jesus e do leão, tu vais por essa voz. Porquê que achas que, ou nós achamos, que Daniel não foi comido pelos leões? Porque o rei dos leões disse, ali ninguém toca. Vocês não confirmam? Eu sou o rei dos leões. E é esse Jesus que vai voltar. Aquele que vai voltar é o rei dos leões. O rei da tribo de Judá. Aquele que era e que há de ser. Aquele que há de vir. É ele que vai voltar. E ele tem vencido. Então, conexão. Nosso Jesus nos trouxe o Evangelho da reconciliação, para que possamos reconciliar uns com os outros. Aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos parentes, com os nossos amigos, reconciliarmos uns com os outros. A pergunta é, tu queres voltar? Eu disse, eu vou voltar. Quero o título. Mas se tu queres voltar, se queres voltar, vamos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus,
Vamos abrir os nossos pulmões, entoar hinos de louvor ao nosso Deus. E que o nosso Deus nos abençoe. Deus vos guarde. Em nome de Jesus, esta foi a palavra que Ele me deu e que Ele continua a falar connosco. Em nome de Jesus, amém.